Neste trabalho da disciplina de Física 4D, Adriano e eu, Fabrina, iremos abordar aspectos a respeito da fissão nuclear. Inicialmente, será apresentado um breve histórico com posterior definição do processo de fissão nuclear, abordando os aspectos do fenômeno através do modelo de Bohr e Wheeler e finalizando com o exemplo do reator nuclear e a bibliografia utilizada no presente trabalho. A história da fissão nuclear remonta ao ano de 1932, quando James Chadwick descobre o nêutron. Posteriormente, em 1934, o físico Fermi bombardeou elementos com nêutrons e observou a produção de novos elementos. Em 1938, Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner bombardearam sais de urânio com nêutrons térmicos, que são nêutrons que se movem lentamente por estarem em equilíbrio com o meio que os rodeia. A partir desse bombardeamento, descobriram que alguns produtos dessa interação eram radioativos. No ano seguinte, descobriram que um desses produtos era o bário, e Meitner e Fritz chamaram então o processo de fissão. Basicamente, o processo de fissão consiste no bombardeamento de um núcleo pesado com nêutrons. Como pode-se observar na figura, este núcleo é dividido em dois núcleos menores, com a emissão de nêutrons e liberação de grande quantidade de energia. Um exemplo de fissão é do urânio-235, que absorve um nêutron térmico, o que leva à formação de um núcleo composto, urânio-236, em um estado altamente excitado. Em 15% dos casos, emite raios gama, decaindo para o estado fundamental. Em 85% desses casos, sofre o processo de fissão, dividindo-se em dois fragmentos menores, xenônio e estrôncio, e ainda dois nêutrons. Esses fragmentos são instáveis e sofrem decaimentos beta. Esses decaimentos convertem um nêutron em um próton com a emissão de um elétron e um antineutrino, até que o produto seja estável. Observe-se aqui a cadeia de decaimento para o xenônio até o produto estável sério e para o estrôncio até o produto estável zircônio. Como esperado, o número de massa dos fragmentos 140 e 94 permanecem inalterados durante o processo de decaimento beta, e os números atômicos, que são inicialmente 54 e 38, aumentam em uma unidade a cada decaimento. Vimos que o processo de fissão libera grande quantidade de energia. E como podemos calcular essa energia? Através da energia de ligação por núcleo antes e depois da fissão. Para que a fissão seja possível, é necessário que a energia de repouso total diminua. Isso significa que a energia de ligação deve ser maior após a fissão. Para tanto, calcula-se a energia liberada na fissão através da diferença entre a massa do núcleo original somada do nêutron capturado com a massa dos núcleos formados somada dos nêutrons liberados. Fazendo-se esse cálculo para o urânio-235, obtém-se aproximadamente uma energia de 208 MeV. O modelo que explica os principais aspectos do fenômeno de fissão é o modelo coletivo do núcleo de Bohr e Wheeler, que faz analogia entre o núcleo de uma gota de líquido carregado eletricamente. Em A, temos o núcleo de urânio-235 absorvendo o nêutron térmico e se tornando em urânio-236. Em B, parte da massa se transforma em energia, fazendo com que o núcleo oscile. Essas oscilações produzem um pescoço. Em C, ocorre a repulsão entre os prótons e em D, a atração entre prótons e nêutrons pela interação nuclear. Essas interações diminuem rapidamente com a distância, fazendo com que a repulsão elétrica prevaleça, e o núcleo então se divide em duas partes, letra F. Como a massa das partes é menor que a massa inicial, a fissão libera energia e o excesso de nêutrons são ejetados. O modelo coletivo do núcleo fornecia uma boa visão qualitativa do processo de fissão. O que faltava era explicar por que alguns núcleos pesados são facilmente fissionados enquanto outros não sofrem o mesmo tipo de fissão. Há uma barreira de potencial de altura EB que os fragmentos têm que vencer. Dessa forma, a fissão só ocorre se o nêutron absorvido fornecer energia de excitação EN suficiente para que os fragmentos possam vencer a barreira.
Este gráfico mostra a energia potencial de um núcleo em função do parâmetro de distância R. R é a medida do grau de afastamento do núcleo, de acordo com o modelo coletivo. Observa-se no gráfico que a energia potencial do sistema passa por um máximo para certo valor de R, demonstrando que existe uma barreira de potencial que os fragmentos devem vencer. Se a energia de excitação não for suficiente para vencer essa barreira, ela será liberada com a emissão de radiação gama. A barreira EB é calculada a partir do modelo coletivo, e a energia de excitação a partir da variação da energia de repouso. Calculando-se a energia de excitação para o urânio 235, obtém-se o valor de 6,5 MeV. Como dito anteriormente, a fissão ocorre se o nêutron absorvido fornecer uma energia de excitação EN suficiente para que os fragmentos possam vencer a barreira EB. Se a energia não for suficiente, ela será liberada com a emissão de radiação gama. Nessa tabela são mostrados os valores para a energia de excitação EN e a barreira de potencial EB para urânio 235 e 238, plutônio 239 e ameriço 243. Para o urânio 235 e o plutônio 239, os valores de energia de excitação são maiores que os valores da barreira, por isso são facilmente fissionados por nêutrons térmicos. No caso do urânio 238 e ameriço 243, os valores de energia de excitação são menores, ou seja, o nêutron térmico não fornece energia suficiente para que os fragmentos vençam a barreira de potencial. Em vez de sofrer fissão, o núcleo se livra do excesso de energia emitindo raio gama. O urânio 238 e o ameriço 243, eles podem sofrer fissão, mas para isso é preciso que o nêutron possua uma energia cinética muito maior que a do nêutron térmico. Um reator nuclear é construído para realizar de forma controlada e sustentada as reações de fissão. Um átomo de urânio 235 ao ser fissionado, além de formar novos elementos, libera nêutrons, e estes nêutrons podem ser capturados por outros átomos de urânio 235, gerando novas fissões. Se essas fissões se autossustentarem, temos uma reação em cadeia, e se a reação for controlada, vai gerar calor continuamente, que pode ser convertido em energia elétrica. Já se ela for descontrolada, grandes quantidades de energia serão liberadas rapidamente com efeitos destrutivos. A reação em cadeia somente ocorre quando há uma quantidade mínima de material fissionável. Essa quantidade chamamos de massa crítica e o seu valor varia em função das propriedades do núcleo e do reator utilizado. Pela natureza do processo de fissão, além de todos os cuidados na contenção da radiação emitida, existem 3 problemas que necessitam ser considerados na construção de um reator nuclear. Primeiramente, os nêutrons gerados na fissão vão para todos os lados, mas para ter uma fissão eficiente, os nêutrons devem ser absorvidos por outros núcleos fissionáveis antes de escapar do reator. Deve-se então reduzir a razão entre a região de escape e a área onde ocorrem as reações de fissão. Segundo, os nêutrons gerados na fissão têm alta energia e necessitam reduzir essa energia para que um núcleo fissionável capture. Colisões elásticas com núcleos leves, como átomos de hidrogênio da água, são eficientes para retirar a energia dos nêutrons, mas os hidrogênios da água podem capturar nêutrons. Utilizar água já previamente deuterada ou enriquecer urânio podem compensar essa perda. Por fim, o processo de retirada de energia dos prótons é muito rápido, mas nesse intervalo de tempo, os nêutrons passarão por um estágio onde a energia do mesmo é ideal para que sejam capturados por núcleos não fissionáveis, retirando parte dos prótons da reação. Para minimizar esse problema, o material fissionável não fica em solução, e sim em pastilhas ou barras imersas na água, o que aumenta a probabilidade de os nêutrons não térmicos estarem em contato com a água e não com o material fissionável. Devido a esse problema, é muito comum se acumularem núcleos de plutônio 239 nos reatores de urânio. O plutônio também é fissionável, sendo que seu acúmulo seria maior se ele não fosse também consumido na reação de fissão. Um reator deve ser capaz de controlar a velocidade das reações de fissão. O ideal é que cada núcleo fissionado gere uma nova fissão. Se gerar menos de uma fissão por núcleo fissionado, a reação acaba, e se gerar mais de uma, a velocidade aumenta rapidamente e o reator pode explodir. O número de novas fissões geradas a partir de uma fissão é conhecido como fator de multiplicação K. Se a reação está se extinguindo, necessitamos aumentar K através do uso de material moderador. Em um reator de urânio, a água é um material moderador, pois ajuda no aumento do número de nêutrons térmicos no interior do reator. Se a reação está acelerada,
necessitamos reduzir K, e para tal fazemos uso de um material de controle, capaz de retirar nêutrons do reator. O cádmio é muito utilizado para este fim, pois forma vários isótopos estáveis ao incorporar nêutrons. Barras de cádmio são inseridas entre os materiais fissionáveis para retirar o excesso de nêutrons, reduzindo a velocidade da reação. Só é possível reduzir a velocidade da reação, pois alguns nêutrons não são emitidos no momento da fissão, e sim tardiamente. Como exemplo, em um reator de urânio, 0,65% dos nêutrons são emitidos em média 14 segundos após a fissão. Se todos fossem emitidos no instante da fissão, um reator com fator de multiplicação K igual a 1,001 levaria menos de um segundo para dobrar a velocidade da reação, tornando impossível o controle. Mas devido aos nêutrons emitidos tardiamente, o tempo real para duplicar a velocidade da reação é bem maior. O urânio 238 é relativamente abundante quando comparado com seu isótopo 235, que é fissionável. Para termos reatores eficientes, é necessário enriquecer o urânio, ou seja, aumentar o percentual de urânio 235, o que é caro, podendo representar até 35% dos custos de operação de uma usina nuclear. Mas, como já visto, isótopos de urânio 238, ao capturar um nêutron, sofrem decaimentos até se estabilizar no plutônio 239, o qual é fissionável, sendo este um dos resíduos de operação de um reator tradicional de urânio. Um reator que opera transformando urânio 238 em plutônio 239 é chamado de reator reprodutor, uma vez que produz tanto ou mais combustível que consome, podendo duplicar o seu suprimento de combustível em períodos entre 7 e 10 anos. Ele possui algumas diferenças em relação aos reatores tradicionais. Em vez de urânio enriquecido, temos urânio natural e plutônio no núcleo do reator. Urânio 238 e plutônio 239 absorvem nêutrons de maior energia, não necessitando de material moderador para a produção de nêutrons térmicos. Neste caso, utiliza sódio metálico líquido para a transferência do calor gerado, em vez da água. A fissão do plutônio 239 gera apenas 0,3% de nêutrons retardados, o que reduz o tempo para aumento do fator de multiplicação K, dificultando o controle mecânico. Temos aqui o esquema de um reator de água pressurizada, similar ao utilizado nas usinas de Angra 1 e 2. No núcleo do reator, temos barras de urânio enriquecido, que é o combustível de fissão, imersos em água, que atua como material moderador e de transferência do calor gerado. Também temos barras removíveis de cádmio, que atuam como controle, podendo ser inseridas quando se necessita reduzir o fator de multiplicidade K ou retiradas quando o contrário. A fissão gera energia na forma de calor, aquecendo a água do reator. A água do reator é pressurizada para evitar a sua evaporação. Uma bomba faz com que essa água aquecida circule por encanamento que passa por um reservatório de água a temperatura ambiente, sem o contato físico entre ambas para amenizar a contaminação, mas realizando a troca de calor entre os sistemas. A água desse reservatório evapora e o vapor movimenta uma turbina, a vapor acoplada a um gerador elétrico, sendo assim, o movimento das turbinas produz energia. Finalmente, o vapor da água é condensado e vai para uma torre de resfriamento, onde a maior parte da água pode ser devolvida ao local onde foi captada. Uma parte vai acabar evaporando para a atmosfera. A fissão nuclear tem importância econômica no fornecimento de energia, sendo um processo muito mais eficiente que a combustão de combustíveis fósseis, por exemplo. Isso ocorre porque nela temos acesso à energia da ligação dos núcleos dos átomos, e não apenas a da última camada de valência dos elétrons, como em uma reação de combustão. Contudo, no processo de fissão, pela instabilidade gerada sobre os núcleos, ocorrem diversos decaimentos com a emissão de radiação que necessita ser contida para não contaminar o meio ambiente, bem como seus subprodutos igualmente radioativos, que devem ser armazenados até o deixarem de ser, tempo não inferior ao de 10 meias-vidas desses elementos. O processo de fissão controlado em reator nuclear é relativamente simples, seguro, eficiente e não gera poluição atmosférica. Porém, a mineração dos combustíveis e os resíduos nucleares necessitam especial atenção. Ainda, apesar de pequena, existe a possibilidade de ocorrer um acidente nuclear, como tivemos em Chernobyl e mais recentemente em Fukushima.